Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher começa hoje na Rádio Madalena, depois de algumas tentativas da gente juntar, inclusive a Leonora e mais outra convidada, que acabou não podendo vir hoje, e temos a Luana hoje, de Osasco. Nós queríamos conversar, na época em que a gente pensou nisso, na questão do direito ao voto das brasileiras. Depois disso, o tempo passou e aí chegou o 8 de março. Aí a gente queria conversar sobre o 8 de março, especificamente. Até que, finalmente, ontem, o Fachin resolveu que, na verdade, ele não fazia sentido esse julgamento ali do jeito que foi feito e, de repente, nós estamos em discussão ainda se o Moro escapou ou se o Moro não escapou, se foi um presente do Dia Internacional da Mulher. Vamos começar por onde, hein, gente? Bom, primeiro, então, vou começar, eu vou me apresentar, né, porque estamos começando, a Vera Soares, bem-vinda aqui a Luana e a Léo, e hoje temos muitos assuntos. Eu acho, Raquel, que além desse assunto que você trouxe, extremamente importante, teve ontem, na segunda-feira, também teve uma manifestação horrível do Ciro Gomes para com a nossa presidenta Dilma Rousseff, que eu acho que seria também interessante falar sobre isso, né? Então, boa tarde, boa noite, sei lá, bom dia, Luana e Leonora. Boa tarde. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam? Eu passo a palavra para a Léo, porque, na verdade, essa coisa do Ciro eu não estava sabendo. Eu confesso que não vi. Mas, então, com a palavra, a Leonora. Bem, é um prazer falar com vocês, sobretudo com a Raquel e a Vera, que são minhas jurássicas companheiras e amigas, jurássicas no bom sentido do feminismo, tá? Que não deixa o bastão cair, bastão lilás. E está compartilhar aqui com a Luana. Eu acredito que esses assuntos postos aí são extremamente importantes, por causa do que representa para a democracia brasileira, né? Então, veja, eu quero começar pelo que a Vera colocou, o do Ciro. O Ciro, mais uma vez, ele demonstra a misoginia dele. Quem lembra que quando ele era companheiro casado com a Patrícia Pilar, quando uma das primeiras vezes que ele concorreu a presidente da República, perguntaram para ele num programa da Globo qual era a contribuição que a Patrícia Pilar dava para a campanha dele. Ele falou: dormir comigo. A resposta mais machista, mais misógina, mais patriarcal, mais humilhante que eu já ouvi. E olha que eu já sou velha de guerra. E ele repete com a presidenta Dilma que ela foi o aborto na política. É uma coisa tão violenta, não só violenta em si, porque ela representa a estrutura patriarcal do Ciro, a cultura patriarcal dele, machista, misógina, e mais ainda, a agride no Dia Internacional das Mulheres e a agride falando de aborto, que é um tema tão caro para nós mulheres e nós feministas. Eu achei isso. E nós, no NAP,
ontem eu fiz uma nota sozinha, nem procurei ninguém, sabe, Vera? Porque ou você faz ou não faz. É assim. E tinha que ser imediato, né? A Secretaria Nacional de Mulheres também assinou, do PT, a ANE. E nós colocamos curta e grossa, ela saiu até no 247. Eu vi. E foi a única manifestação. Uma muito importante, porque de peso. E eu acho muito importante a Vera lembrar disso aqui, para que nós possamos nunca, nunca perdermos essa compreensão que o patriarcado é estruturante do capitalismo e do desmonte, patriarcado e o racismo. E os homens, por mais que eles dizem, entre aspas, eu sou feminista, não existe isso. Existe homem que nos apoia e sensível a nossas pautas. Né? Como, por exemplo, o Genuíno, quando era deputado, a Vera e a Raquel lembram, ele entrou com o projeto de legalização do aborto lá atrás, que a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos o monitorou e ele apresentou o nosso projeto. Então, a questão do Ciro ontem foi violenta, foi uma violência em todas nós mulheres. Exatamente, exatamente. Porque você pode não concordar com alguns momentos da presidenta Dilma, você pode não concordar com outros, tudo, mas ela foi a primeira mulher presidenta do Brasil e é violentada por todas as áreas do ponto de vista da violência, inclusive sexual, com aquele adesivo da bomba de gasolina, né? E aí por diante. Então vem o Ciro. Eu acho que é muito mais do que republicano. Eu pus que ele não é nem um pouquinho republicano na nota, mas é muito mais do que isso, porque eu começo a nota chamando de machista, misógino, tudo isso. Agora, é claro que afetou a todas nós mulheres. E nós não podemos. Isso é mais uma expressão da violência política misturada com violência sexual contra as mulheres que assumem algum posto na política institucional. Visto que essa eleição agora, como as candidatas, o exemplo, Manuela Marília Reis e Luziane Lins, como sofreram violências políticas de gênero, né, nas eleições. Então, é gravíssimo. É imperdoável. Eu acho que, para sempre, o Ciro estará nas nossas pautas de repúdio e de indignação quando nós quisermos representar ou explicar para a sociedade o que é uma violência política e sexual contra uma mulher. Eu acho que é isso. Luana, você que foi candidata a vereadora pelo PT em Osasco, né? Você sentiu também, você vivenciou algum tipo de violência política na sua campanha? Na verdade, eu quero começar agradecendo muito o convite, esse papo com vocês três, que são pessoas que eu admiro de longe, assim. Eu lembro que em alguns momentos em congresso do PT eu ficava olhando assim, só sentindo a essência, sabe? E quero dizer o quanto vocês são importantes para a minha geração, para quem está vindo. E esses dias uma mocinha de 20 anos falou assim para mim: nossa, como você me faz seguir em frente? Falou para mim, né? Aí eu fiquei assustada, eu falei, nossa, mas né, eu tô só chegando. E aí eu olho para vocês e eu quero aqui dizer que vocês são inspiração, vocês são força, e toda vez que vocês respiram, a gente respira junto,
que a gente está junto nessa luta. Muito obrigada por vocês existirem. Pegue um pouco do nosso bastão, Lilás. Então, respondendo à indagação da Raquel, aqui em Osasco, nós tivemos uma parceria com o PV, éramos 10 mulheres internamente na chapa do PT, fomos 31 candidatos, e, assim, uma das coisas que mais me impressionaram é que, primeiro, quando eu chegava nos lugares e dizia que era candidata, eu acho que era primeiro desacreditada por ser mulher e por ser relativamente jovem, né? Não sou mais jovem do ponto de vista partidário, porque no partido a juventude vai até os 29, né? Eu tenho 34, fiz 34 no meio da campanha, e as pessoas falavam, mas você, assim, menina, não falava nem mulher, né? Falava assim, menina, você, menina, candidata? Mas o que você pensa da vida? E aí eu ficava assim, e eu tinha que responder coisas que os homens candidatos, jovens, às vezes muito mais jovens que eu, não tinham que responder. Ou então, quando a gente estava tratando de uma pauta séria, eu sou professora de primeira infância, então, quando a gente estava falando, por exemplo, da questão das creches, da qualidade na educação, ou então de questões que não são caras mesmo, como a questão do aborto, a questão da saúde sexual e reprodutiva da mulher, e as pessoas falavam assim, ai, mas você é tão bonita, por que você não faz outra coisa, né? E aí traziam todo o tempo, assim, eu vejo como uma tentativa de desqualificar mesmo, né? Porque você está numa, né? Mas o que você... mas você fala de coisa que você nem era nascida quando aconteceu, por exemplo. Aí eu falo, não, mas né, a gente estuda, a gente, né, tá nesse mundo para conhecer e para sair, para buscar, para trocar cada dia mais. Então, eram posturas, assim, de tentativa de deslegitimar a mulher na política, né? Claro. Enfim, e por diversas vezes eu tive que ir me saindo e tentando demonstrar, muito mais através de gestos e atitudes do que de palavras, que não era bem daquele jeito, né? E acabou que eu fiquei entre a 6ª e a 7ª mais bem votada do partido na cidade, né? E uma coisa que aí, inclusive internamente, muita gente depois olhou para mim e falou, nossa, você existe, né? Então, é muito difícil ser mulher na política, a violência política de gênero acompanha a gente em todos os momentos. O número de pessoas que me adicionaram nas redes sociais, o número de homens foi um número muito maior do que o número de mulheres, e às vezes tinha um cunho sexual de dizer, olha, né, o que você está disponível ao quê? Você quer ser vereadora mesmo? Né? Como que a gente, enfim, e eu tive que ter, assim, muita maturidade, muito, né, respirar fundo. Muitas vezes respondi de forma... Aí, outra vez, desqualificavam, que falavam, mas é muita rebeldia da sua parte, né? Vocês, mulheres, são muito rebeldes. Ou então, quando eu trouxe a pauta feminista do direito ao corpo e etc., e as pessoas falavam assim, mas por que você não escolhe falar de outra coisa? Essa coisa de feminismo, vocês são todas assim, fica com essa coisa desse mimimi aí, que agora os homens não podem nem paquerar as mulheres. E aí eu falava, gente, o Brasil é realmente muito profundo, né? Porque, olha, a gente está no século XXI, a gente avançou tanto, mas há tanto a avançar. Mas é isso, é uma construção que a gente continua nela. Bacana. É sempre assim, né? É uma desqualificação que pega... Não, e pega pela idade, tá certo? Então diz assim, como você é jovem, é como se a juventude não tivesse maturidade, não tivesse opinião, né? E exato. Qualifica porque então você é uma menina jovem, bonita, tá certo? Que está procurando na política outra coisa, né? É um horror. E queria dizer que, Léo,
eu fiquei estarrecida mesmo ontem com essa coisa do Ciro, porque é, um, é uma manifestação é cruel com as mulheres, ela atinge todas nós, não é? E ele foi utilizar, enfim, ele foi utilizar um aborto, né, na política, o que significa no imaginário o aborto ou coisa desse tipo. É muito ofensivo. É muito terrível. No 8 e próximo ao 8 de março, né? No nosso mês, o quanto é simbólico isso, né? Claro. Claro. Mas, gente, vocês falaram no nosso mês, e ontem estava em franca discussão se, na verdade, nós tínhamos ganho um presente, né? Ou se era um presente de grego. Eu quero falar. Por favor, a palavra é sua. É o do Lula, do Fachin, né? Olha, eu ontem olhei e vi jornais, não sei o quê, as pessoas se manifestando, e eu comecei a conversar com pessoas que têm elementos, né? E eu fiquei muito apreensiva. Eu não celebrei. Fiquei muito apreensiva, porque o Fachin eu conheço desde o dia que ele foi convidado. E eu vi a transformação, o Brasil viu, a esquerda viu, o MST viu, que indicou a transformação. Ele não dá nó em ponta de faca. Ele ali salvou o Moro. Ele tentou salvar o Moro para impedir o julgamento da suspeição. Só que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski não engoliram. Estão votando agora a suspeição. Então, já tem 2 votos. E o Gilmar foi imperdível. Eu recebi aqui a Globo News transmitir a fala do Gilmar Mendes dizendo da canalice, o termo que ele usou, do filho da Miriam Leitão, que é o jornalista que está nos vaza-jatos, está nos documentos, nos depoimentos do RAC. Quem estava mancomunado com o Moro. Então, o Fachin, o Gilmar Mendes, disse que é a maior crise do judiciário brasileiro. E agora vota a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é uma barbaridade. Ela estava do lado do Gilmar e do Lewandowski até pouco tempo, mas depois que foi divulgado que ela também estava nesse conluio com os Dallagnol da vida, dizendo que não era para soltar o Lula aquela vez, há de se observar bem, esperar o voto dela. Porque o Fachin já é claro que é contra a suspeição. Né? Então, tem a Carmen Lúcia e tem mais um que é o novo, o que o Bolsonaro indicou. Né? E que, nesse caso, é provável que ele acompanhe o voto do Gilmar e do Lewandowski, porque o Gilmar está... Não, porque o Bolsonaro está possesso e brigado com o Moro. É suspeição do Moro. E numa análise mais profunda, apavorou mais o PSDB, o centro, do que a extrema-direita, o Bolsonaro. Porque
Porque o sonho de consumo do Bolsonaro é disputar a eleição com Lula. Uhum. E ele, se o Lula se tornar realmente elegível, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, fará 1000 ações populistas para a população de baixa renda daqui para lá. Vai, soltar dinheiro. O dinheiro que ele não tinha soltado, ele vai soltar. Então, são momentos muito difíceis da história do Brasil. Uhum. Eu estou muito apreensiva, sem dúvida nenhuma. Não comemoro, não. Fico alegre porque a recuperação do Lula, dos direitos políticos do Lula, é o primeiro passo, um dos primeiros passos fundamentais para a volta à democracia. Sim. Agora, eu estou muito apreensiva, eu acho que eles não vão deixar o Lula ser candidato. Então, não sei, eles fazem o que quiserem, não deram golpe, não prenderam, não fizeram. Não... Então, temos que ficar apreensivas. Eu acho que não é momento ainda da gente... Na hora que saiu, todo mundo ficou feliz. Claro, feliz por segundos não tem problema, nem uma hora. Mas, segundo eu sei, até ele próprio não está se achando que eles vão dar uma rodada de tapete. Bom, uma colega minha, uma amiga minha, me telefonou lá da Alemanha, a brasileira está morando... Internacionalmente está maior repercussão. Uhum. Então, estava acompanhando, etc. e tal, e ela me chamou a atenção que na última pesquisa de intenção de voto estava o Lula em primeiro lugar, né? O Bolsonaro em segundo e o Moro em terceiro. Terceiro, você não viu? Eu vi, mas me passou batido, né? Na verdade, ela me chamou a atenção de novo com relação a esse fato. Então, o Moro realmente é uma figura importante de se trabalhar neste momento, né? Parece também, eu assisti pelo Brasil 247 e, ao mesmo tempo, estava sendo anunciado na TV Globo. Quem anunciou o fato começou a gaguejar, depois leu o texto, etc. e tal, e depois, finalmente, parece que assumiu a defesa do Moro. Você acha que a TV Globo vai ficar defendendo o Moro ou defendendo o seu candidato que trabalha na TV Globo? Né? O Huck. O Huck, exatamente. Eu acho que ela vai defender o Moro, sim. Eu acho que ela vai... Eu ouvi hoje, casualmente, de manhãzinha, eu acordo muito cedo, na CBN, a CBN toda está falando contra a atitude do Fachin. E eles estão julgando que vão ganhar hoje, estão julgando todas as fichas hoje, que o Moro não vai ser colocado como suspeição. Sim. Não se iludam, gente, a mídia... Lado. A mídia é de direita, é neoliberal, é de extrema-direita. Ela apoiou a ditadura civil-militar, ela apoiou o golpe contra a Dilma, ela apoiou a Lava Jato, ela apoia a Lava Jato. Ela tem lado, né? Sempre. No Brasil, ela sempre teve. Agora... Desculpa. Fala, Vera. Não, eu estou dizendo que meu sentimento passa pela também como que a Léo falou, até a Raquel me ligou ontem para a gente, ela falou, vamos comemorar, e eu disse, eu estou que nem cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então,
Então, eu falei, não sei, tem muita coisa esquisita, né? E parece mais... Depois eu vi a Carol Proner falando e eu entendi as razões, quer dizer, essa coisa de que ele, na realidade, criou uma condição para defender o Moro, né? Pelo tipo de ação que ele deu. Mas a gente, além disso, o que fica para mim, além de obviamente estar contente, restituir os direitos políticos, não vai pagar tudo aquilo que o presidente sofreu, nem nada disso, mas tem uma questão seguinte: absolver o Moro ou não, ou impedir a avaliação do que aconteceu com a Lava Jato, para mim é uma destruição do país. Continua a destruição do país. Claro. Porque o que eles fizeram, o que apareceu, tá certo? Antes era uma hipótese que era demonstrada pelos advogados do presidente Lula, mas depois, com a revelação das mensagens, tal, não sei o quê, é inacreditável. E agora, com o acesso dos advogados judicialmente aos depoimentos, todo o processo. Exatamente. Quer dizer, se isso não for julgado, isso não aparecer, se a gente não tiver onde saber o que aconteceu, gente, é uma destruição do país. Mais ainda, né? Mais ainda, porque aí é uma destruição, você fica... Judiciário. Então, você já tem uma destruição aos poucos da nossa da Constituição, certo? Você já tem um frangalho das nossas instituições, das políticas públicas, do Estado, coisa desse tipo. Se isso não, quer dizer, se esse judiciário, se o STF não levar à frente, aí porque nós não temos nem nenhum aparato, não temos mais nada. Mas, Vera, hoje então, eu fico... decide. Não, então, isso, só um comentáriozinho, né? Então, ontem eu vi a notícia, eu vi no jornal, tinha visto no 247, depois eu vi o Jornal Nacional. Eles foram, tá certo, dizendo que, apostando na realidade, que o Lula vai ser... E mostrou exatamente a falsidade, muito neutros, né? Mostrando como era a sentença, de que ele pode ser condenado igualzinho do que aconteceu lá por Brasília. Então, é um imbróglio que nós estamos vivendo, uma situação muito complexa. Nossa Senhora. Desculpe aí, eu interfiro. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são momentos dramáticos da nossa história. E essa história do Lawfare e da Lava Jato, ela é um dos momentos mais trágicos da nossa história e do judiciário. Mas o judiciário sempre esteve nos golpes. Nós temos no judiciário hoje Gilmar Mendes e Lewandowski, por incrível que pareça. Quando que a gente ia falar uma coisa dessa, né? Não, eu estou falando já há muito tempo. Acho que o Gilmar Mendes tomou um pouco de vergonha na cara, porque ele, inclusive, a mulher dele é uma pessoa uma advogada muito séria, e ela era muito amiga da Marisa Letícia. Olha só. Jogava xadrez com a Marisa Letícia. Eles eram muito amigos quando Lula era presidente. Eu, em vários momentos, nos momentos dramáticos da vida do Lula, tanto como na hora da prisão, como quando a Marisa estava lá para morrer no hospital, não sei o quê, o Gilmar telefonava. A mulher também. Então, é uma coisa assim... E não é que ele mudou de posição. Ele tomou vergonha como juiz.
como ministro do STF. Agora, pode ser que ele, em outras situações, não faça essa justiça. Eu não aposto nada em ninguém. Mas hoje, para mim, depois do voto da Carmen Lúcia, é fundamental, a não ser que se peça vista. Até agora não pediram. Eu estou olhando aqui, ó. Não, até agora não pediram. Vou ver no G1. Porque é o momento. Eu não vejo. Eu acho que a nossa democracia está, nesse momento, ela está por um fio. Eu diria por um voto. Por um sopro. Você sabe pegar esse voto para a gente se posicionar depois e refletir a respeito da consequência. Mas, de qualquer modo, eu estava tentando procurar aqui uma frase da Simone de Beauvoir, que eu li recentemente, e eu acabei não achando, onde ela dizia, olha, os direitos das mulheres estão ameaçados em qualquer momento de crise política, religiosa, qualquer tipo de crise que exista, né? Não pense que os nossos direitos estarão garantidos. Nós temos que estar sempre vigilantes, né? Como é que estão os direitos das mulheres, gente, neste momento? Como é que nós estamos? Eu queria só voltar no que a Vera estava falando sobre esse sentimento de ontem, né? Eu acho que foi um sentimento meio que geral, de todo mundo, num primeiro momento, ter aquela euforia de dizer yes, né? Um momento de felicidade nos últimos meses, assim, e de comemorar. Eu brinquei, eu falei, gente, como eu me senti numa Copa do Mundo ali no gol do Romário, né? Fez gol e a gente ganhou a Copa, assim, Copa do Mundo de 94, porque eu fiquei muito feliz, né? E imagina, gravei um vídeo dançando com um Lula livre que eu peguei na vigília em Curitiba, de tão feliz e eufórica que eu fiquei. Mas aí depois a realidade vai batendo e você vai começando, né? Depois daquele boom de emoção, e aí na emoção você não pensa muito, você só sente, e aí vem esse baque da realidade que vocês bem disseram, né? Que é essa coisa do que o que de fato está em jogo nessa relação, a quem essa decisão de fato para quem ela colabora, né? Eu acho que ela tenta limpar muito a barra do Moro. E sobre os nossos direitos, bom, a gente está cada dia, parece que todo dia eu acordo e falo, hoje a gente não tem como mais retroceder. E aí a gente dá um passo para trás. Aí você fala, não, agora não tem mais. Eu tenho uma amiga que fala, o fundo do poço tem areia movediça, né? Porque parece que a gente nunca para, nunca estaciona. Então, é desde tentar com que a gente não tenha direito de tomar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, até as tentativas de nos boicotar nos equipamentos de saúde, né? Na questão do aborto legal, inclusive, a gente nem está falando do que não é legal, mas do legal. Então, eles vão cortando. Aqui em Osasco, a gente, infelizmente, tem um prefeito que é do Podemos, e a gente brinca que a gente tem o trio, né? O trio, assim, da maldade, que é o Bolsonaro, o Dória e o Rogério Lins, que é o prefeito da cidade. E, assim, a Eleonora nos acompanhou um pouquinho quando nós tínhamos a Sônia Rainho como coordenadora da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Eu fiz parte dessa coordenadoria e nós tivemos muitos avanços aqui na cidade, né? Nós conseguimos, depois de muitos anos, assim, de 2009 a 2016, a gente conseguiu montar uma coordenadoria, montar os equipamentos, enfim. Eleonora era ministra, nos ajudou bastante nessa tarefa. E aí, hoje, a gente aqui
né, no município a gente olha e vê isso tudo se diluindo. Então, a coordenadoria, que era um equipamento consolidado, que era da mulher, igualdade racial e diversidade sexual, mas que cumpriu um papel muito importante. As pessoas até falavam, mas isso aí parece a Secretaria da Mulher, né? Vocês dão muita atenção para a pauta da mulher. E a gente fala, não, a gente tem as 3 políticas, mas, obviamente, tem coisa que a gente vai dialogar né, com a Casa da Mulher Brasileira, com o equipamento de saúde pública que atende as mulheres, com a maternidade, etc. Você tem mais, não é conexão, mas a gente tinha uma parceria maior e uma política mais consolidada do que nas outras áreas. A gente estava caminhando. Hoje, as mulheres de Osasco sofrem muito com os retrocessos aqui do município, desde assim, um equipamento, por exemplo, o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, que era um espaço onde as mulheres vão, né, quando são agredidas, quando precisam de abrigamento, que estão fugindo, enfim, do seu agressor. E, assim, era um lugar estratégico e hoje é num lugar que as mulheres não têm acesso, não sabem aonde procurar, não sabem onde está. E não custa nada do ponto de vista da política pública, do ponto de vista financeiro, né? Porque às vezes a gente vem com uma reivindicação que, do ponto de vista orçamentário, às vezes não cabe. Você fala, olha, sei lá, Osasco quer uma Casa da Mulher Brasileira, calma, não é bem assim, tal. Mas não é isso, a gente está falando de onde está o equipamento que já existe. E aí ele vai e muda o equipamento de lugar, atrapalhando o acesso das mulheres. Né? A política de creche, o ano passado, eu falei muito disso na campanha, a gente estava com mais de 13 mil bebês e crianças fora da creche, sem acesso à creche, num município que é o segundo município, né, o segundo maior PIB do estado de São Paulo, e o ano passado era o 6º maior do Brasil, agora caiu para o 8º maior do Brasil, mas ainda assim é uma coisa palpável, né? Você fala, olha, é uma cidade rica, mas aonde está essa riqueza e a quem essa riqueza serve, né? Os invisíveis continuam invisíveis, a gente, enquanto movimento de mulheres na cidade, a gente tem feito aquelas ações que eu acho que a gente já chegou a fazer antigamente, que era campanha de arrecadação de alimentos, de roupa, enfim, tentar acolher essas mulheres periféricas com filhos, na maioria delas mulheres negras, e tentar cumprir uma função que a gente sabe, a gente entende que é uma função do Estado, né, da prefeitura fazer, e que eles não fazem e não reconhecem que tem que fazer. Então, assim, a nossa vida está bem dura, mas a gente também encontra um arcabouço gigante de solidariedade entre nós, a famosa sororidade, né? Aquela coisa do esse é o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém. Esses dias eram 23 horas, eu cheguei na casa de uma mulher e aí ela chorava e dava o peito para um bebê de 7 meses e tinha um bebê de 2 anos e ela falou assim para a gente, esse aqui, apontando para o de 2 anos, não tem leite para tomar, só esse. E aí apontou que ela estava dando de mamar para a criança, mas eles não tinham o que comer, né? Não tinha uma fralda para... Enfim, a gente está sofrendo retrocessos gigantes e eu acho, não tenho certeza, que nós mulheres é quem mais sofremos nessa crise toda. Né? Léo, como é que você compara com o tempo em que você foi ministra da Mulher? Não, eu quero falar um pouco de direitos. Tá, claro. Eu não gosto dessa história de comparar, sabe? Ok. Eu vou dizer, nessa minha fala agora, eu digo por quê. Primeiro, eu não discuto no varejo, eu gosto de fazer as coisas no atacado. Né? Tá. O desmonte dos direitos, ou nós entendemos que é um desmonte nacional e que não é um desmonte dentro de uma perspectiva política teocrática, fundamentalista, neoliberal, financista, misógina.
ou a nossa capacidade de análise fica muito reducionista. É por isso que eu não comparo. Você fez isso e agora? Não, houve um desmonte. O desmonte é tão grande que não existe orçamento para as políticas para as mulheres, para 2021. Pasmem com isso. Mas não pasmemos tanto ao saber que quem está dirigindo é a senhora Damares, que é a bússola do governo, que tem uma concepção de mulher, sim, é familista. É mais do que materno-infantil. É familista, monogâmica, é teocrática, fundamentalista, religiosa. Para isso tem dinheiro. Para investir na família. Isso não é direito das mulheres. Então, nessa perspectiva, é claro que os desmontes têm que ser em todas as áreas. Porque eles vieram com um governo... Eu não concordo que é um desgoverno. É um governo com uma perspectiva completamente diferenciada da que nós tínhamos no nosso governo, que era uma perspectiva desenvolvimentista, uma perspectiva de inclusão de direitos, né? E essa política nacional nossa teve capilaridade nos estados e nos municípios. Olha a Luana falando. Eu lá em Osasco. O que é em Osasco, perto do Brasil? E assim eu fui em vários lugares. A Vera também, quando era secretária nacional. Em vários. Hoje não existe. Não existe absolutamente na perspectiva que nós, feministas, pautamos os direitos sexuais, reprodutivos, os direitos humanos, o direito à não violência, o direito ao trabalho igual, salário igual, os direitos das mulheres. Não existe. Não existe Minha Casa Minha Vida, não existe mais Bolsa Família. Então, veja, eu quero falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo. Que direito que nós temos vivendo no meio dessa pandemia, onde nós temos 266 mil mortes, sendo que de ontem para hoje foi mais de 1.500 mortes. Tem 300 pessoas na fila da UTI em Santa Catarina, é isso que me revolta. Isso me faz chorar. Na fila de UTI em Santa Catarina, em Florianópolis, no Paraná, em Curitiba. Manaus é o Brasil. Então, quem sofre mais? A população pobre e negra. E dentro da população pobre e negra, não somos nós que temos casa e que temos condição, batalhamos para ter, mas temos condição para ter alimentos, ter geladeira, alimentos na geladeira e não sair de casa. Mas a maioria das mulheres pobres e negras estão na rua porque tem que trabalhar. Tem que ir trabalhar de trabalhadora doméstica, porque as patroas não estão pagando o seu salário para elas ficarem em casa, sem virem trabalhar e sem pegar. E quando vêm, elas pegam transporte coletivo. Então, veja, é dramático a notícia de ontem. Crianças até 5 anos, internadas em UTI de Covid. O Samaritano está cheio.
que é um hospital infantil. Menino Jesus também. Criança, bebê recém-nascido, entubado. Então, como é que nós podemos ser felizes? Podemos falar o que houve de perda de direito? Houve tudo, Raquel. No sentido assim, nós estamos vivendo um desmonte nacional, estadual e municipal. Porque mesmo nos nossos governos no Nordeste, eles têm dificuldade. Logo no início, depois do golpe, 2 governadores nossos, Flávio Dino e o Camilo Santana, inauguraram a Casa da Mulher Brasileira. E eu fui lá inaugurar, com dinheiro do Estado. E estão funcionando. Agora, precisa ter consciência da importância que é um serviço para o enfrentamento da violência. Bem, nesse momento, o que os nossos governadores, por meio do Wellington Dias, estão fazendo? Estão puxando um consórcio nacional para comprar vacina. Tem que baixar essa idade da vacinação rápida, porque já está demonstrado epidemiologicamente que os idosos e idosos acima de 90 anos diminuiu 30% a internação e mortes desde que começaram a tomar e que tomaram a segunda dose. A vacina funciona. É o maior direito das... Por que o 8M, o 8 de março, foi vacina já? Fora Bolsonaro. Auxílio emergencial já. Não existe economia que roda sem vida humana. Uhum. Exatamente. Então, a situação no Brasil é uma situação... E quem está sofrendo mais? As mulheres. Aumentou o feminicídio mais de 68%. Eu estou com isso tudo afiado na boca, porque ontem eu fiz 6 entrevistas. Nossa. Então, chegou a noite, eu estava... E morrendo de dor na coluna. De ficar sentada, né? Então, as mulheres sabem que o lugar mais perigoso para elas é dentro de casa, quando elas têm um companheiro. Porque o conviver confinadas por causa do isolamento, que é necessário, é fundamental, com o agressor e sem serviços disponíveis. Tem lugares que a delegacia funciona, tem lugares que não funciona, é demais. E a violência doméstica é o primeiro, é o último passo para o feminicídio. Uhum. Eu não tenho mais dúvida. E quando é violência doméstica com estupro, aí é a antessala do feminicídio. Pode se dar a qualquer hora. Bom, mas nós temos outro tipo de violência também, super importante. A gente estava conversando com a Sônia Guajajara. A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência emocional, a violência contra a política, a violência contra a população indígena, as mulheres indígenas. É bárbaro o que essas mulheres indígenas estão sofrendo. Uhum. Chegou vacina, mas eu não sei até que ponto fez uma cobertura de até 40%. Não deve ter feito. Não. Eu também conversei com a Sônia e com a Jajara sobre isso. Uhum. Então, Raquel, só fechando, se eu continuar falando sobre isso, eu começo a chorar de indignação,
de revolta, porque ainda bem que a nossa geração ainda é muito militante e tem uma esperança muito grande em resgatar a democracia, entendeu? E eu tenho certeza que nós, mulheres, somos protagonistas prioritárias para o resgate dessa democracia. E sem democracia não há igualdade de gênero. Sem igualdade de gênero não há democracia. Sem democracia não há igualdade racial. Sem igualdade racial não há democracia. Então, e os trabalhadores, as mulheres trabalhadoras, gente? Ah, não? E eu quero terminar essa minha fala dizendo o seguinte. Eu ontem falei muito nisso. Tem casa das avós jovens. Como a gravidez na adolescência continua, tem avós de 55%. Eu ouvi, 55 anos, eu ouvi um depoimento. Esta avó, o salário dela é a única renda da família. Sim. Como tem de avós mais velhas que têm um único salário, é a aposentadoria dela. Então, mora filho, filha, genro, nora, neta, até bisneto. Uhum. A Irine, que nós conhecemos, que foi ministra antes de mim, deu um depoimento ontem, numa reunião que nós estávamos, dizendo o seguinte, que ela não tem mais cômodo, quarto, para a família dela morar na casa dela, em Vitória. Sim. Então, veja bem, um único salário sustenta. Se essa avó adoece de Covid, então não há reivindicação. É excelente o Lula estar livre. É excelente se o Moro for suspeito, colocado como suspeição dele hoje no STF. Não foi ainda. Mas, sem vacina e sem auxílio emergencial, e com auxílio emergencial de 250, não vai lugar nenhum. Nós não temos nada. Eu quero que o aborto seja legalizado. É fundamental. Mas você acha que hoje, nesse país, o aborto vai ser legalizado? Mas é uma pauta que nós não podemos deixar de falar sobre ela. Uhum. Falei muito. Vai puxando. É igual, né? E a indignação vai... Mas vamos fechando, então. Vera, você não quer falar? Não, já vai acabar o programa, né? Nós estamos marcando 1 hora já, né? Não, eu quero dar um abraço em todas. O Mauro já chegou, um prazer enorme. Vera, querida, Raquel, Luana, conversar com você, Mauro, e muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Outra hora, outro dia, outros tempos, podemos voltar. E é um prazer ver a dupla Raquel e Vera nesta rádio. É uma rádio com imagem, né? Isso que é legal. É muito legal. Rádio, mas você pode ver e nos ouvir. É rádio de feminista. Hoje estamos alertas, né? Certo. Fala, Luana. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer essa troca. Quero aproveitar para deixar um convite já para vocês de dialogar com as mulheres, essas mulheres que não tiveram ainda oportunidade de ouvi-las, vocês todas, Raquel, Leonora, Vera, vocês têm muito ainda, né? Vocês têm muito a nos ensinar, a gente tem muito que caminhar ainda. A Vera é nova ainda. Muito que caminhar, muito a nos ensinar a trocar, né? Então,
Sábado nós vamos fazer, as mulheres do PT vão fazer uma carreata, né? Enfim, nesse bojo da animação aí do Lula, né? Com seus direitos políticos recuperados, entre aspas, até então, né? E faremos essa carreata e, enfim, quero agradecer muito, dizer que ainda há muito a dizer, mas a gente vai trocando ao longo do tempo e nas nossas caminhadas. Gratidão, mulheres queridas. Então, a Luana podia deixar fazer uma propaganda, mas vai ser assim, a tal hora, se encontra em tal lugar, tá certo? Assim a gente termina essa live que foi tão complexa, com tantos, né, problemas, a questão da política toda que a Luana fez, do que fizeram lá em Osasco, a Léo, com todo esse percurso, não é? E análise, sentimentos. Então, a gente termina com um bom convite. Bom, a carreata vai ser aqui em Osasco, a gente não sabe, não decidiu ainda exatamente onde vai sair, se vai sair exatamente do PT, dos arredores, mas a gente sabe que ela vai terminar no viaduto metálico, né? Então a gente está construindo, a gente decidiu isso ontem, na verdade. Eu até falei, nossa, mas amanhã eu vou dialogar com a Raquel, enfim, com a Eleonora. E eles falaram, faz o convite, mas aí a construção, enfim, de mulheres, a gente fica naquela de não conseguir, aí não conseguiu fechar. Mas teremos essa carreata e a única certeza que a gente tem é que ela termina na Ponte Metálica, que é uma região da cidade central, que simboliza a cidade de Osasco. Mas estamos em luta. Todas.